Muito bem, então iniciando aqui o nosso treinamento, nesse vídeo nós vamos falar da aba problemas. Então aqui em problemas você encontra essa tabela, onde você aqui na coluna problema, você vai relacionar aqui os problemas existentes na sua empresa que você quer analisar, tá? Então no nosso exemplo aqui nós temos 10 problemas relacionados, tá? Então para cada problema você vai avaliar de acordo com a gravidade, urgência e tendência desse problema ao longo do tempo. Então aqui no nosso exemplo, no primeiro problema, que é a falta de engajamento dos membros, então avaliamos aqui para a gravidade, né? Nós temos aqui 5 opções, que vai desde sem gravidade até extremamente grave, tá? Então você tem aqui o nível mais baixo dessa pirâmide o sem gravidade, ou seja, esse problema não tem gravidade nenhuma. Ele é pouco grave, ou ele é grave, ou ele é muito grave, ou é extremamente grave. Então no nosso exemplo aqui nós selecionamos extremamente grave, o nível de gravidade desse problema aqui. Na urgência é o tempo disponível para tratar este problema, tá? Então você tem aqui um nível mais baixo, ou seja, menos crítico, é o de longo prazo, ou seja, você tem bastante prazo para resolver esse problema, tá? Ou você tem um longo prazo, ou você tem um médio prazo, né? E conforme ele vai subindo na pirâmide, né, vai apertando o prazo, vai encurtando o tempo disponível para tratar o problema. E aí você tem um curto prazo e você tem imediatamente que não é prazo nenhum, você tem que tratar agora, senão ele vai piorar, tá bom? Então nosso exemplo, nós selecionamos aqui a maior urgência, que é imediatamente. Aqui na tendência, né, você tem mais 5 níveis de tendência ao longo do tempo, tá? Ou seja, qual é o comportamento desse problema aqui ao longo do tempo se nada for feito, tá? Ele tende a desaparecer, que é a opção mais baixa, né? Aqui menos grave aqui no nosso estudo, tá? Ou ele vai reduzir-se, né? Ele vai se reduzindo ligeiramente ao longo do tempo até desaparecer, ou ele permanece, né? Ele não sofre alteração, mas ele permanece ao longo do tempo, ou ele aumenta, tá? Ao longo do tempo ele vai aumentando a sua gravidade, né? Ou o seu resultado, né? O seu dano vai aumentando, tá? Ou ele piora muito ao longo do tempo, certo? Ou seja, o nível de gravidade dele vai aumentando muito ao longo do tempo, tá bom? Se nada for feito. Então aqui no nosso exemplo nós selecionamos aqui, ele piora muito ao longo do tempo, tá? Aqui na coluna média crítica, GUT, né, é a média de todas essas pontuações, tá? Então cada opção aqui, ela tem uma pontuação de 1 a 5, sendo que 1 é para o nível mais baixo, ou seja, menos grave, e 5 é para o nível mais grave. Isso para cada uma desses fatores, tá? E aí aqui na média, ele vai tirar a média, que é justamente o nível em que se encontra o problema. A pontuação é a multiplicação, né? É o produto das notas atribuídas para cada opção que você selecionou aqui. E com base nessa pontuação é gerado então o nível de prioridade de tratamento, tá? E aqui no nível de dano, tá? É a criticidade, né? A gravidade do resultado, tá? Desse nível de prioridade desse problema. Ou seja, né? Esse problema aqui, ele gera, de acordo com a pontuação a classificação que nós atribuímos aqui, ele gera um dano gravíssimo, tá? E ele está como prioridade 1, tá? A mais alta prioridade, tá? Que o produto dessas 3 notas, né, máximas é 125, então ele está com a nota máxima aqui, tá bom? Então você tem um dano moderado, tem um dano leve, tá? E o dano irrelevante,
tá ok? Que é o mais baixo desse grupo aqui de produtos, tá ok? Essa aba aqui ela está configurada para impressão, você pode imprimir caso necessário, tá ok? A impressão está dinâmica, ou seja, só vai imprimir a quantidade de elementos que tiver aqui na tabela, e você também pode salvar em PDF se você quiser, tá bom? É só ir na guia arquivo, né, salvar como, selecionar ali a opção PDF e dar um nome ali para o arquivo, tá ok? Ficamos por aqui com esse vídeo, te aguardo no próximo, um grande abraço e sucesso!